Amém, amém, amém. Nosso Deus é bom, amém? E é bom ser família nele. E como família temos muita coisa que nós fazemos juntos, não é? As famílias fazem muita coisa juntas. É isso? Ou não? Ser família é ser família juntos, não é? Em todas as áreas, e muita coisa. Olha, uma das coisas que estamos a fazer como família é ajudar o Banco Alimentar, é fazer a campanha do Banco Alimentar, estar no supermercado ali em Oliveira de Douro a receber alimentos que depois vão servir para ajudar famílias que precisam. E está a correr bem, Zé? Está? Graças a Deus. Alguns irmãos já estiveram ontem, outros estão hoje e outros ainda vão estar. Então, obrigado a todos os que estão a ajudar. Obrigado ao Zé e ao Nuno por estarem a coordenar esta operação. É uma operação com alguma logística e é muito bom podermos estar na cidade, em contacto com as pessoas e, como família, também podemos semear alguma coisa boa na nossa cidade, fora destas quatro paredes, não é? É muito bom isso. E temos batismos no dia 28. Eu acho que me está a faltar aqui alguma coisa. O que é que me está a faltar? Não sei. Mas dia 28 temos falta a noite de louvor e oração. Quando é que é a noite de louvor e oração? Dia 12, não é? 12? É isso, não é? É? Dia 12. Qual é o grupo que está a organizar? Quando é? Dia 6? É 12. Acho que não estou enganado. Okay. Quem é o grupo que está a organizar? O pequeno grupo que está a organizar? Valadares. Foi trocado. É o grupo das devesas. Devesas, quebrantões, por aí. Essa área. É Gaia. E vamos marcar na agenda, irmãos, dia 12, estarmos aqui para participarmos naquilo que está a ser preparado para nós. São sempre tempos muito íntimos de comunhão com Deus e uns com os outros. Não percam esta oportunidade. É uma vez por mês só, vale mesmo a pena. Parece que estou a vender alguma coisa, não é? Parece marketing. Mas vale mesmo a pena. E então, como eu estava a dizer, temos também temos a festa da sardinha. Faltava a festa da sardinha, era isso que faltava. Dia 23, ainda não há cartaz, mas vai ser produzido. Amém? Em nome de Jesus, vai ser produzido. Amém. Dia 23/6, é sempre o mesmo dia todos os anos, e vamos estar aqui a comer a vela da sardinha e outras coisas também. Né? Outras coisas também. Há uma inscrição, e tanto a inscrição da sardinha como a inscrição do piquenique já foram enviadas. Já toda a gente viu? Sim, porque os líderes de pequenos grupos partilharam uma mensagem no pequeno grupo, no WhatsApp. Sexta-feira partilharam. Não partilharam? Então podem partilhar já agora, porque é urgente. Além disso, há uma novidade muito importante lá. Tem que ver para saber. Há várias novidades. Então, tem aí no pequeno grupo e depois vejam. Tirem um tempinho hoje à tarde para ler, porque fala do encontro de membros também. Dá todo o relatório do encontro de membros para quem não esteve. E estão lá os links para as inscrições. Façam já a inscrição, irmãos. Façam já. Não deixem para depois, porque senão a gente deixa para depois. Passa uma semana, passam duas e a gente nunca mais faz as inscrições. Então façam as inscrições. Se alguém não... Se hoje no fim do culto alguém não tiver recebido, vá ter com o líder do seu pequeno grupo e dê assim um toquezinho, né, de amigável, né? Um toquezinho amigável e simpático, e peçam para ser partilhado. E depois temos os retiros de verão. Retiros de verão, já tem sido anunciado. Eu não sei se ainda há vagas. Não estou a controlar isso porque são os acampamentos que fazem essa gestão. Mas não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. Né? Está lá escrito em algum lado.
Ahm, e é isso. Queria dar também as boas... Diz, Mariana. Diz. Não, diz. O que é? Pronto, está bem. Parecia que havia alguma coisa. É o grupo de partilha, está nos teens. Está nos teens e está nos teens. O do English Camp está nos teens. Da Sardinha, não. Da Sardinha está no mail, está na mensagem dos pequenos grupos. Está no nosso pequeno grupo, já está, que eu já partilhei. Estás a ver? Mas foi só ontem à noite, portanto é normal que não tenham visto. Pronto. Então, eu queria dar as boas-vindas a quem nos está a visitar. Okay? Temos os pais da Lídia, Lydia's parents, Graham and Cheryl. I know your name, it's just, I don't know what it is, but maybe lack of sleep. So welcome again, it's always a pleasure to have you with us. E também temos quem? Temos aqui dois queridos irmãos, que é os nomes também vão ter que me lembrar. Ricardo e Franz. Bem-vindos. Bem-vindos. Alguém mais nos está a visitar? Alguém mais connosco pela primeira vez? Acho que não. Bem-vindo a quem está online também. É sempre muito bom podermos estar ligados por esta via. Bom, e agora as crianças têm que ir para as classes, não é? Quem é dos 3 aos 13? Portanto, força. Deus vos abençoe e abençoe quem vai ensinar também e dirija. Ainda bem que a pregação hoje é mais pequenina, que isto atrasou um bocadinho. Eu esqueci-me de enviar, Lídia, esqueci-me. Queres que envie agora? Não vale a pena? Não? Ok, então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje estamos no capítulo 6. O capítulo 5 foi muito rico, né? E também tivemos uma boa exposição aqui da parte do nosso irmão Tom. Uma boa exposição. Aprendemos palavras novas, como desfragmentação e despartamentalização. Depois da desreligiosificação, estamos a ficar muito, muito eruditos, muito. Atos 6, e continuamos nesta busca por uma fé que transforme todas as áreas da nossa vida, não é? Que não seja uma fé compartimentalizada, uma fé numa caixinha que só abrimos quando vamos à igreja, quando estamos com a igreja, mas uma fé que se manifesta em tudo que nós somos, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós dizemos, os lugares onde nós vamos, as pessoas com quem estamos, a nossa fé que transforma todas as dimensões da nossa vida. É isso que nós estamos à procura. Amém? Amém? É isso que nós estamos à procura. Não é uma fé religiosa que é só de domingo ou de tradição. Atos 6. Hoje vamos falar de uma fé também que transforma o serviço, que transforma a forma como nós servimos e que também que está na base do nosso serviço. E se o nosso serviço não está bem baseado numa fé firme e fiel ao Evangelho, uma fé fiel ao amor de Deus, o nosso serviço vai ficar distorcido negativamente, né? Vai ficar afetado negativamente por essa má base, né? Por esses maus alicerces. E é disso que vamos falar hoje, dos alicerces do serviço e da forma como o serviço é suposto
é suposto ser algo que beneficia todos, né? Todos. Vamos ler Atos 6, do versículo 1 ao 7. Vamos deixar o resto do capítulo 6 e o capítulo 7 para a próxima, porque é o mesmo assunto. Então hoje vai ser mais pequenina, mas para a semana vai ser muito, muito grande. Venham preparados. Naquela altura, o número de pessoas que aceitavam a fé era cada vez maior. Por isso, houve um certo descontentamento por parte dos crentes de língua grega contra os crentes de língua hebraica, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de auxílios. Então os 12 apóstolos reuniram todos os crentes e disseram: não está certo que deixemos de pregar a palavra de Deus para nos ocuparmos da distribuição de auxílios. E nós continuamos a dar o nosso tempo à oração e ao ministério da palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta e escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era natural de Antioquia e se tinha convertido à religião judaica. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que oraram por eles e impuseram as mãos sobre as suas cabeças. Assim se espalhava cada vez mais a palavra de Deus e o número de crentes aumentava em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes aceitava a fé cristã. Então nós temos aqui uma situação chata, desagradável na igreja, não é? Um descontentamento, diz aqui. Não sei o que é que diz outras traduções. Há traduções que dizem murmuração, não há? É. Uma situação chata, porque era cada vez mais pessoas e o número de pessoas que aceitavam a fé era cada vez maior. E havia uma caridade acontecendo na igreja, não é? Caridade no sentido da partilha, de ajuda, de que ninguém passasse necessidades. E havia auxílios a serem distribuídos. Provavelmente bens alimentares e outras coisas que as pessoas podiam precisar, porque as pessoas na igreja partilhavam, não é? Entregavam, e depois era preciso distribuir pelos outros. Não havia banco alimentar ali, okay? Não havia banco alimentar. Eram as pessoas da igreja que levavam das suas próprias posses para que depois fosse distribuído por todos aqueles que precisavam, particularmente os que precisavam mais. E havia dois grupos ali, né? Havia os crentes de língua grega e os crentes de língua hebraica. Ou seja, os crentes de língua grega provavelmente eram crentes que tinham vindo de outras partes do mundo, e os crentes de língua hebraica eram mais os crentes dali naturais do território de Israel. Sabem que os judeus estavam espalhados por todo o mundo naquela altura, todo o mundo conhecido. E então o problema era este. Quando a comida era partilhada, ou os bens que eram partilhados, as viúvas da língua grega eram esquecidas na distribuição diária de auxílios. Deixem-me pôr assim, esquecidas. Eram esquecidas. Só aquelas é que eram esquecidas. Coincidências, não é? Só as de língua grega, que eram de fora, eram esquecidas. E porquê é que isto estava a acontecer? Porquê? Porquê é que isto estava a acontecer? Aparentemente, e é normalmente aquilo que nós enfatizamos quando lemos esta passagem, aparentemente era porque os apóstolos estavam sobrecarregados. Tinham muito que fazer e não conseguiam dar conta daquela logística toda. Aparentemente era isso. Era a sobrecarga dos 12. Os 12 apóstolos reuniram todos os crentes e disseram: não está certo que deixemos de pregar a palavra de Deus para nos ocuparmos da distribuição. Então o que é que está aqui implícito? É que eles tinham muitas tarefas, e a tarefa principal deles era ensinar, né? e cuidar da instrução da igreja. Só que depois também tinham esta logística toda para cuidar, e como estava a aumentar tantas pessoas, era tanta gente, eles não estavam a conseguir dar conta do recado. E eles disseram, então, não, vamos ter que priorizar aquilo que é mais fundamental. Né? E isso é o que está à superfície. Mas este é só o problema superficial. Porque o problema mais profundo não era este. O problema mais profundo não era este. O problema mais profundo era o coração de quem estava a tratar daquelas distribuições. Não é? Se calhar dos apóstolos, não sabemos, porque eles não eram perfeitos. Não é?
E os apóstolos também tiveram dificuldade, e nós vemos isso, tiveram dificuldade em tratar toda a gente igual. Foi um processo. Porque na cabeça dos apóstolos judeus de raiz, né? Na cabeça deles, os judeus ali de Jerusalém, ali o pessoal ali da origem, esses é que eram os... Né? Esses é que eram como é que é? Esse é que era o pé de... Era a nata, né? Eles eram a nata. E na cabeça... E nós vemos no resto do livro de Atos e vamos ver que eles tiveram dificuldade em sair disso. Então se calhar até eram eles que estavam a esquecer as viúvas que falavam grego, de língua grega. Ou então eram outras pessoas que estavam ali a ajudá-los e a trabalhar com eles, não sabemos. Mas este é o problema, ok? O problema não era a sobrecarga dos apóstolos, porque se fosse a sobrecarga dos apóstolos, não eram só as de língua grega que eram esquecidas. Havia outras, eram várias esquecidas de todas as proveniências, todas as línguas. Não é? Então, o problema era este. E isto é um grande problema. Um grande problema. Grande, grande, grande problema. Porque de todos os contextos, de todos os grupos de pessoas, a igreja é onde é mais grave fazer acessão de pessoas. É mais grave prejudicar pessoas. Pôr pessoas de lado. Excluir pessoas. Não há contexto mais grave disso acontecer do que a igreja, porque é completamente contra tudo aquilo que Jesus veio ensinar e veio praticar. Nós já vimos o Evangelho de Marcos, né? Sempre vimos Jesus a dar o mesmo valor a toda a gente. Claro, nós não tratamos toda a gente da mesma maneira. Não tratamos, nem podemos tratar toda a gente da mesma maneira. Isto não é uma chapa 5 para cada um. Não é? Não tem toda a gente que se encaixar no mesmo molde. Cada pessoa tem particularidades diferentes, necessidades diferentes. Quem tem aqui vários filhos, tratam os vossos filhos todos da mesma maneira? As regras são as mesmas para todos? Não são. Não digam que são, porque não são. Não são, porque é adequado à idade de cada um, à maturidade de cada um. E isso é saudável. Não é? Então não vamos usar isto para dizer mas a pessoa X foi e eu não fui, e a pessoa X teve e eu não tenho. Bom, não é essa a questão. Não é? A questão é excluir pessoas e desvalorizá-las. Esse é que é o problema. Desvalorizar pessoas. Tirar valor a pessoas por causa de características delas. Isso é que é o problema. E este problema estava a acontecer porquê? Na igreja. Porque é natural. Porque isto é natural. É natural isto acontecer. É a coisa mais natural do mundo acontecer. Excluir alguns que não se encaixam em alguns parâmetros que nós consideramos bons e aceitáveis e desvalorizar algumas pessoas. E porquê é que os apóstolos chegaram a esta conclusão? Nós temos que dedicar à palavra. Porquê? Eu acho que os apóstolos caiu-lhes ali a ficha. Não é? Eles perceberam isto não é bom. Não é bom estarem umas a ser esquecidas. Acho que lhes caiu ali a ficha. Não é? Então, o que é que eles pensaram? Nós precisamos nos dedicar à palavra. Porquê? Porque é a palavra que forma. É a palavra que forma. É a palavra que transforma. Não é? É a palavra que... o ensino da palavra, que é o ensino do amor. É o ensino do amor. É o ensino do amor de Deus. É isso que depois faz os comportamentos mudar. Se nós começamos pelo comportamento e queremos forçar uma mudança de comportamento sem que haja ali uma base da palavra e do ensino de Jesus que transforme primeiro o coração, quando nós começamos a construir a casa pelo telhado, já experimentaram construir uma casa pelo telhado? Eu nunca experimentei, mas acho que não funciona. Não é? Porquê? Porque primeiro é preciso o fundamento. Primeiro é preciso o fundamento. E é preciso... A palavra é o nosso fundamento. Porquê é que a palavra é o nosso fundamento? Não é porque é um livro de leis religiosas. É porque é um livro que nos mostra o coração do Pai.
o coração do Pai, que é um coração de amor, que ama toda a gente, que tem o mesmo amor por toda a gente, o mesmo amor por toda a gente. Deus não nos ama mais a nós, que estamos aqui crentes na igreja, não nos ama mais a nós do que ama o maior desgraçado que anda aí e o maior criminoso que anda aí. Isso rebenta connosco, porque nós achamos que alguns são menos amados. Achamos isso. Mas isso é porque nós somos pequenos e temos uma mente pequena. Porque a mente de Deus é outra coisa. Não é? Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Portanto, o mesmo amor de Deus é para todos. E o que nós precisamos é de ir à palavra e estar constantemente a entender o amor, o coração de amor do Pai. Constantemente. Porque lá está, se nós não fazemos isso, o natural é nós entrarmos neste tipo de separação, divisão, exclusão. É o mais natural para nós, porque é a nossa massa, é a nossa carne, nós somos assim. Todos somos assim. Esta é uma tendência universal. Por isso é que nós olhamos para as sociedades, olhamos para os problemas sociais, olhamos para tanta coisa à nossa volta e vemos que é isso, não é? Alguns sentem-se melhores, ou superiores, outros sentem-se inferiores. E então o que era preciso era a palavra. E porquê é que também foi preciso escolher pessoas? Reparem nos critérios, ok? Que foi os critérios para escolher pessoas para este serviço. Não parece ser um serviço muito complicado. À partida, qualquer pessoa com um mínimo de entendimento e de capacidade de gestão conseguia fazer. Então, quais são os critérios? Porquê é que era preciso estes critérios? Irmãos, disseram os apóstolos, escolham dentre vós 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para os encarregarmos desse serviço. Uau, para distribuir auxílios. Está um bocado, não é? A fasquia um bocadinho alta, não é? De confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para distribuir auxílios. Porquê é que era preciso estes critérios? Porque a igreja não precisa de tarefeiros. Deus não precisa de tarefeiros. É bom que as tarefas sejam feitas. Não é? Mas o que Deus procura são pessoas que, com aquilo que fazem, transmitam o seu amor. E que privilegiam o seu amor. E é fácil nós estarmos focados só na tarefa. Temos uma tarefa que queremos fazer e quem se meter no nosso caminho não é bem-vindo porque está-nos a atrapalhar. Mas Deus não precisa da nossa competência para administrar a igreja. Deus precisa do nosso coração para manifestar o seu amor. Esse é o objetivo de Deus. E o que nós fazemos e temos que fazer, e há logística para assegurar, isso tem que vir daí. Tem que vir dessa raiz. Quando essa raiz não está lá, o que nós fazemos é uma série de coisas que não aproveitam para nada. Não aproveitam para nada. Andamos aqui a brincar às igrejas e às religiões, a manter uma máquina a andar, coisinhas a acontecer, atividades a acontecer, cultos a acontecer. Se isso não vem de um lugar, se isso não vem de um coração que quer manifestar o amor de Deus, então isso é uma perda de tempo. Andamos aqui a perder tempo, temos que nos entreter com alguma coisa, não é? Não temos mais com que nos entreter. Irmãos, a raiz, a origem, a profundidade, o fundamento é o amor, tem que ser o amor de Deus. Mais nada vale, mais nada serve. Mais nada serve. E então é muito importante que as pessoas que estão a servir tenham esse coração. Porque é essa a ideia. É manifestar com o serviço o amor do Pai que transformou o coração. É preciso ter sabedoria, principalmente naquele contexto em que, mas não só naquele contexto, em qualquer contexto, sabedoria para gerir as coisas de uma forma que não haja exclusão, que não haja desvalorização de pessoas ou grupos. É preciso ter sabedoria aqui. Não é? É preciso ser pessoas de confiança que tenham um entendimento, que não hajam
que não ajam com base nas emoções, que não façam porque, olha, que não sejam impulsivos, não é? Isto é uma luta que nós temos, todos estamos no caminho de crescer, não é? Mas é esta a direção. Por isso é que estes homens tinham que ser assim, cheios do Espírito Santo, acima de tudo cheios do Espírito. Quem é cheio do Espírito está sempre num processo de crescimento. Quem é cheio do Espírito está sempre a crescer, está sempre a mudar. Quem já parou de mudar e já aprendeu tudo e já sabe tudo, pronto, isso já pode ir para o céu, não está aqui a fazer nada. Mas quem ainda tem que aprender, quem tem o Espírito, vai estar sempre a aprender, vai estar sempre à procura do que é preciso melhorar. Quem está cheio do Espírito nunca está conformado. Já está a funcionar bem, está bom assim. Não, quem está cheio do Espírito está sempre à procura de algo melhor. O Espírito leva-nos para isto. Está sempre à procura de manifestar mais o amor de Deus, está sempre à procura de abençoar mais, está sempre à procura de fazer, de cuidar melhor. Está sempre à procura disso. Então, os apóstolos entenderam que eles precisavam de se dedicar à oração e à palavra, porque aquilo sem oração não ia lá. A igreja sem oração não vai lá. A igreja sem uma boa base da palavra que revela o amor de Deus não vai lá. Por isso é que é tão importante, particularmente toda a gente tem que se dedicar à oração e à palavra, mas particularmente quem lidera, quem tem a função, a responsabilidade de ensinar, tem que ter isto como prioridade. A oração e a palavra. É muita responsabilidade quando alguém é chamado para ter funções de liderança. Todos nós temos algumas funções de liderança. Para liderar a nossa casa. Que grande desafio. Não é? Precisamos tanto de orar e de ler a palavra para entender como agir, como lidar com situações complexas das relações. Mas quanto maior é o número de pessoas que temos a nosso cargo, maior é o peso. É natural. Ninguém, não é aqui uma lamentação nem uma queixa. É a realidade. Então é preciso muito mais cuidado com isto. Muito mais cuidado com a oração e com a palavra. E a igreja precisa muito desse ensino constante. Esse ensino tem que estar sempre lá. A igreja tem que entender isto, irmãos. A igreja tem que entender isto. E eu não estou a falar só no meu interesse como pastor e como líder. Estou a ensinar também para benefício dos que vêm a seguir. Né? Estou a semear para que no futuro, aqueles que vierem a seguir, a igreja tenha entendimento para saber qual é o chamado dos líderes e o que é que os líderes precisam da parte da igreja. Uma igreja sábia liberta os líderes para a palavra e para a oração. Uma igreja carnal exige porque paga. Não é? Não está a ser pago? Então que trabalhe. Faça o que mais ninguém quer fazer. Não é? Uma igreja carnal pensa assim. Não é pago? Não estamos a pagar para quê? Uma igreja carnal pensa assim. Pensa num líder como um tarefeiro. Não é? Alguém que tem que fazer aquilo que mais ninguém quer fazer. Uma igreja sábia e cheia do Espírito entende a importância de quem está a liderar se dedicar à palavra e à oração, porque é isso que depois vai trazer um bom ensino, uma boa formação à igreja. Claro que há sempre muitas outras coisas para fazer. Estamos a falar de prioridades. Prioridades. Não estou a dizer que um líder tem que estar só a ler a Bíblia e a orar. Isso não é real. Isso não acontece. Se isso acontece, não é bom nem é saudável. Mas prioridades. Prioridades. E tem que haver espaço e tempo para as prioridades. Se não há, as coisas estão muito mal e mais cedo ou mais tarde vão descambar, porque sem ensino o povo perece. Perece porquê? Por falta de conhecimento. E o conhecimento tem que ser transmitido, tem que ser ensinado. Nós não podemos medir o serviço, não podemos medir o serviço com os critérios do mundo. Não podemos medir o serviço cristão com os critérios do mundo. Porque o trabalho de um cristão, o trabalho de todos, mas o trabalho
particular, mas de todos, nem vou fazer distinção aqui, o trabalho de todos os cristãos, qual é? Qual é o nosso trabalho? Antes disso, nosso trabalho principal, primário, antes disso, antes, glorificar a Deus, sim, mas através de quê primeiro? Do amor, sim. Ser é o nosso trabalho. O nosso trabalho é ser. Antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, é ser. O nosso investimento é ser. É ser família. Esse é o nosso investimento. Irmãos, quando eu e a minha família, quando nós, e vocês também, quando nós convidamos alguém, mas nós que somos, assim, a igreja honra-nos com o salário, né? Quando nós convidamos alguém para almoçar connosco ao domingo, isso é trabalho? É trabalho? É uma tarefa? Dá trabalho. Mas não é um trabalho. Dá trabalho, mas não é um trabalho. É família, é vida. O ministério é vida. Quando eu estou a orar, estou a trabalhar no ministério? Orar dá trabalho. Tem que ser intencional e fazer alguma coisa nesse sentido. Mas orar é relação com Deus. O ministério é vida. Irmãos, o ministério é a vida. Isto não é uma... Não podemos avaliar isto como uma tarefa, como um conjunto de tarefas. Porque senão, irmãos, senão há muita incompetência aqui. Se nós vamos avaliar assim, não é? Se vamos avaliar assim, não só da nossa parte, mas de toda a gente. Muita incompetência. Se nós vamos avaliar com critérios do mundo, não é? Critérios carnais, que não são critérios do Espírito, então a gente despedíamos, estávamos todos despedidos. Eu acho que estávamos todos despedidos. Não é? Se calhar contratávamos outros que se fossem super eficientes. Não é? Pagávamos a alguém, não é? Pagávamos alguém para vir fazer um trabalho eficiente. Mas isto não é um trabalho. Isto é uma família. O serviço o serviço é uma coisa de família. Não é uma coisa de tarefa. Não é um trabalho a completar de forma eficiente. Dá trabalho. Servir dá trabalho. Exige responsabilidade. Exige compromisso. Exige, sim. Mas não é um trabalho. É família. Okay? Desreligiosificar o serviço. É isso que temos que fazer. É isso que estamos a fazer. Por isso que os apóstolos, quando os apóstolos estavam a ler a palavra, quando estavam a orar, quando estavam à mesa com as pessoas, eles estavam a fazer ministério. O ministério é ser, em primeiro lugar. Então não temos que ficar... Há aí contextos e lugares e organizações onde há muita pressão. Muita pressão. É preciso estar em todas. Tem que estar em todas. É por isso que muitos pastores queimam completamente, porque acham que tem que estar em todas. E a igreja espera que eles estejam em todas. Tem que estar em todas, em todo lado, em tudo, a fazer tudo ao mesmo tempo. Ninguém aguenta isso. Quer dizer, há quem aguente, mas completamente de rastros. Então, nós somos humanos e temos que entender isso e ser família. Bom, toda a gente ficou contente com aquela proposta daqueles 7 homens. Eram pessoas com boa reputação na comunidade, pessoas que toda a gente olhava como, não, estas pessoas têm o Espírito de Deus. Mais do que estas pessoas têm jeito ou têm um dom para a coisa. Não, estas pessoas têm o Espírito de Deus e são pessoas que vão servir com esse Espírito. Vão servir com o Espírito de Deus. Vão servir de uma maneira que abençoa a igreja mais do que completa tarefas. Abençoa a igreja. E todos concordaram. Temos aqui um destaque aqui para um homem, né? Que é Estevão. E esta passagem, além deste propósito de nos mostrar que a igreja
A igreja é uma família onde todos são bem-vindos. Todos, sem exceção, onde ninguém deve ser excluído. Todos devem ser bem-vindos. Além de nos mostrar isso, é uma passagem que nos introduz isto. Estevão. Introduz-nos este homem, que depois vai focar, Lucas vai focar em Estevão e na vida de Estevão, para nos mostrar o que é o amor de Cristo, assim, ao vivo e a cores. Né? Num homem que encarnou esse amor de uma maneira incrível. Né? Mas isso fica para a próxima. Estes homens foram apresentados aos apóstolos, eles oraram por eles, impuseram as mãos sobre as suas cabeças e então é isto. É este o propósito desta passagem, irmãos, ensinar que todos são bem-vindos, ensinar que não pode haver acessão de pessoas na igreja, não podem haver uns que são valorizados e outros que são desvalorizados. O tratamento não é igual porque não pode ser, nem tem que ser, porque cada pessoa tem as suas particularidades e necessidades diferentes, mas ninguém pode ser desvalorizado ou excluído. Isto é complexo. É complexo. O que nós precisamos, irmãos, é de ter um coração que deseja muito incluir toda a gente. Depois vamos ter que gerir algumas situações que não são fáceis. Não é fácil, às vezes, gerir algumas situações. Mas o que temos de ter é um coração que deseja incluir toda a gente. Deseja isso. Se nós tivermos esse coração, estamos no caminho certo. Mesmo com falhas. Se não tivermos esse coração, temos um grande problema. Porque isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Tem a ver com a carne, tem a ver com... Enfim, com a humanidade que não é espiritual. Não é? E quando nós servimos, quando nós espalhamos esse amor de Deus, a consequência é esta. A consequência é que o número de crentes aumenta, até os sacerdotes, um grande número de sacerdotes aceitava a fé cristã. Portanto, estava a chegar a todas as esferas da sociedade, às pessoas de mais responsabilidade. O amor de Deus estava a entrar em todas as áreas daquela cultura. E é isso que acontece, irmãos. Nós, mais uma vez, o nosso trabalho é ser. Quando nós somos, Deus vai fazer. Nós não temos que forçar Deus a fazer alguma coisa. Nós não temos que... É bom a gente ir para a rua, é bom a gente falar com as pessoas, dar um abraço grátis, entregar um folheto, isso é ótimo. Mas o nosso trabalho principal é ser. E quando nós somos, Deus vai acrescentar. Podemos ter a certeza absoluta. Vai acrescentar quem tiver de acrescentar. Quem não tiver de acrescentar, não acrescenta. E isso é com Ele. A nossa parte não é essa. A nossa parte é ser fiel. É ser fiéis. Okay? Ser fiéis e viver em amor. Uns com os outros e com toda a gente que nos rodeia. E é isso, irmãos. Que Deus nos ajude, amém? E que Deus, acima de tudo, que nós possamos estar com o coração aberto ao Espírito de Deus. Sejamos com o coração aberto mesmo ao Espírito de Deus, amolecer o nosso coração e pedir a Deus, vamos pedir a Deus que nos ajude a amar. Vamos pedir a Deus, ajuda-me a amar. Não é? Porque quando nós não amamos, o problema não é da pessoa, da outra pessoa, o problema é nosso. A outra pessoa é o que for. E há pessoas, nós dizemos, há pessoas mesmo difíceis de amar. Não é? Mas o problema não é delas. O problema é nosso. Quando nós não amamos, o problema é nosso. É o nosso coração que não está aperfeiçoado no amor de Deus. Porque Deus, que é perfeito no amor, Ele ama toda a gente, mesmo os mais difíceis de amar. Até Judas estava sentado à mesa. Até Judas estava sentado à mesa. Jesus chamou amigo a Judas. Querem melhor exemplo de inclusão? Nem o Judas foi excluído. Ele excluiu-se a ele próprio. Foi ele que se excluiu. E quando é assim, ninguém pode ser amarrado. Não é? Mas ele excluiu-se e ainda assim no fim, quando Jesus já sabia que ele o ia trair, ainda assim Jesus chamou-o amigo. Chamou-lhe amigo.
Portanto, isso é amor, isso é o amor, isso é o nosso modelo, é isso que nós temos de ir atrás. Ok? Não é menos do que isso, é isso. Nós não temos que o nosso alvo não é ser menos do que Jesus. É ser Jesus. É ir para a perfeição, tendo consciência da nossa imperfeição. Mas um dia vamos chegar lá. Amém?